Muito bom dia, muito bom começo de semana, tá chegando mais uma, essa dizem que vai ter 7 dias, e desses 7 dias, 2 a gente vai poder descansar, serão sábado e domingo, quer dizer, nem todo mundo vai descansar no sábado, mas nos domingos eu acho que todo mundo vai. Mas isso tá no futuro, o que importa é o presente. Segunda-feira, dia 8 de junho de 2026, eu sou o Arthur Gubert e a partir de agora você fica uma pessoa mais interessante. Tá no ar o Refil, procurando profundidade nesse mundo cada vez mais distraído. E hoje você vai sair daqui com 2 histórias pra contar a respeito de inteligência artificial. O programa tá meio temático hoje. Pra começar, tem pessoas usando inteligência artificial para comprar ingressos baratos para a Copa do Mundo. Pois é, né? Tá absurdo, tá obsceno o valor para você conseguir assistir algum jogo dessa Copa aí. Agora, tem uma galera que se reuniu no Reddit ali para resolver esse problema. Eu vou te contar porque essa história é boa. Logo depois, será que a gente vai chegar a gostar de ler textos escritos por IA? Bom, de bate-pronto assim eu já digo que não. Mas tem um novo estudo baseado numa brincadeira, num jogo do Twitter, que talvez faça a gente mudar de ideia. Tudo isso depois que eu fizer o refil do meu café. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Não faz tanto tempo que a gente se viu, né? Sábado teve refil extra com o Potter. Curtiram? Os comentários foram muito bons, a galera elogiou bastante o nosso papo. Muito fácil pra mim conversar com o Potter, um cara que tá comigo há muitos anos, né? Além de ser um colega de trabalho em vários momentos da minha vida, é também o Dino das minhas filhas. Eu sou o Dino dos filhos dele, então assim, né? É uma relação que transcende. Talvez por isso que seja tão bom conversar com ele e que seja tão bom pra vocês escutarem. Então, o convite já tá feito, sábado, agora no próximo, vai ter refil extra de novo com o Potter. Então, se vocês inclusive quiserem sugerir alguma coisa aí nos comentários, fiquem à vontade, tá? Mas a ideia é aquela, né? O que a gente tá vendo, o que a gente gostaria de contar um pro outro, é o que vai nortear a nossa conversa. Deixa eu começar também com o ganhador do primeiro livro de junho, ok? Uma Noite com Sabrina Love, do Pedro Mairal. Quem levou ele dessa vez foi o apoiador Samuel Hartmann. Parabéns, Samuel! Um cara aí que já tá apoiando o refil há 3 meses. 3 meses. Samuel tá de apoiador há 3 meses, já vai ganhar o livro, né, porra? Um livrinho bacana, né, do Mairal esse aí, pô. Esse aí é o rapaz lá de Buenos Aires, né, o escritor. Você já sabe que já fui escritor, porra? Sabe quanto tempo? Fui escritor por 3 meses. Pois é, aí o Samuel vai levar pra casa aí Uma Noite com Sabrina Love. Parabéns! Inclusive, Samuel, pra tu receber o livro, me chama no WhatsApp ali, tá? Você tem meu número. Todos os apoiadores têm. Pode me mandar DM, trocar ideia a hora que quiser, fica à vontade, tá? E o segundo livro desse mês é o livro Sweet Tóquio. É um livro que eu ganhei de presente da autora Giovanna Maldalosso. Eu ganhei de presente de uma amiga muito querida e eu adorei o livro, então eu tô presenteando um apoiador nessa semana, o resultado sai na sexta-feira ou na segunda que vem, depende se eu me esquecer ou não, né? Mas o segundo livro do mês é esse, Sweet Tóquio, da Giovanna Maldalosso, então vire um apoiador em apoia.se/refilpodcast ou no link que tá aqui na postagem do Spotify, do YouTube, você entra lá, né, preenche os dados do seu cartão, bota 20 pila por mês na minha conta pra manter o programa vivo, corre o risco de ganhar um livro, faz parte do grupo Refil Livre, onde a gente troca ideia ali no WhatsApp e, mais importante de tudo, vai botar a cabeça no travesseiro sabendo que alimentou um sonho, beleza? Que é o meu, de vir aqui todos os dias trocar ideia e contar coisas legais pra você. Mas chega de xalalá. Vamos direto pro primeiro assunto que vem lá da Wired, falando da Copa. Porque essa Copa, que começa daqui a pouquinho, é sexta agora, né? Começa a Copa? Acho que é sexta. Bom, não interessa. Ela é a mais cara de todos os tempos, ok? E a FIFA, ela não tá ajudando em nada nesse processo. Eles até andaram dando umas desculpas de que é porque nos Estados Unidos é assim, a legislação americana não sei o que é lá, e não sei o que foi, e xalalá, e no final das contas a FIFA não ajuda a tornar essa uma Copa mais fácil de você ir até o estádio assistir. Eles têm torneios, eles têm preços dinâmicos, né, ali que mudam o valor dos ingressos,
não tem limite para revenda, então o cara que compra o ingresso e quer revender, ele pode revender, né, pelo que ele quiser. Tem absurdos já, como um ingresso pra final sendo vendido por 11,5 milhões de dólares. Então, tipo assim, negócio é a Bangu, total. E a FIFA ainda cobra 30% de comissão em cada revenda. Comissão dividida entre quem compra e quem vende, né? Fora que o processo de distribuição dos ingressos aí não é nada transparente, então eles vão liberando os estoques aos poucos, você não consegue comparar quais são os valores e tal. Então, cara, negócio é tão, assim, esquisito, pra dizer o mínimo, né? Pra não dizer criminoso, né? Abusivo, que inclusive agora em maio, no mês passado, foram duas procuradorias gerais lá dos Estados Unidos, a de Nova York e a de Nova Jersey, que intimaram a FIFA dentro de uma investigação sobre práticas de venda de ingresso. E tem muito ingresso ainda à venda, são mais de 260 mil ingressos que ainda não foram vendidos. Bom, esse é o cenário, tá? Agora, a resposta a esse cenário veio da onde menos se esperava. Grupos de pessoas que se reúnem na internet. Um subreddit. O Reddit, pra quem não usa, é essa rede social que se divide em comunidades, bem parecido com o Orkut, só que menos bobagento, né? Tem bastante bobagem no Reddit, mas também tem coisa legal. Teve um cara lá que criou um subreddit, uma dessas comunidades, chamadas World Cup 2026 Tickets, né? É uma comunidade aí com mais de 140 mil membros, que se transformou num movimento de resistência organizado e alimentado por inteligência artificial. As pessoas compartilham ali dentro quedas de preço em tempo quase real, alertam sobre golpistas fazendo revenda e nas últimas semanas adotaram uma cultura de segurar os ingressos, fazendo uma referência a ações, né? Que é quando os investidores se coordenam para não vender as ações e prejudicar os fundos especulativos. Então, quanto mais gente segurar os ingressos, mais os preços caem. No centro dessa resistência aí, tem uma ferramenta chamada Seat Sidekick, que é um site, um sistema construído em 5 dias por um cara que mora lá em Chicago usando Cloud Code. Então, assim, totalmente subversivo o negócio, né? Ele é um site que entrega quais preços estão mais baixos, quais ingressos ficaram mais caros. Ele já recebeu 178 mil visitantes únicos, mais de 1 milhão de visualizações no primeiro mês. Então, assim, o que ele faz? Ele vasculha o site da FIFA em tempo real e vai apresentando esses ingressos disponíveis organizados por preço, né? Com alerta de promoção, histórico de variação de preço. Quando alguém tenta vender ingresso por um preço abusivo lá dentro do Reddit, né? Outros usuários imediatamente vão no Seat Sidekick e mostram quanto que tá o valor para esse mesmo setor. Então é uma ferramenta que ajuda as pessoas a saberem se estão pagando a mais, se estão pagando o preço justo, se vale a pena fazer essa compra agora e tal. Além das ferramentas digitais, esse subreddit aí, essa comunidade, criou grupos paralelos no WhatsApp para as transações diretas entre os torcedores, eliminando a taxa de 30% da FIFA. Um dos moderadores ali do grupo economizou $1.680 numa compra de 4 ingressos feita diretamente com um vendedor que foi pessoalmente ao escritório dele lá em Nova York. Olha que interessante isso. A comunidade acaba desenvolvendo esse código informal de confiança, né? Que é o que torna possível esse tipo de transação entre desconhecidos. E eu li isso aqui e fiquei pensando no próprio grupo do Refil. Assim, ninguém ali se conhece. Com exceção de uma história que apareceu na semana passada, que não vem ao caso agora, mas 2 caras que se conhecem há muitos anos se encontraram no grupo do Refil ali, né? Mas assim, as pessoas do grupo do Refil não se conhecem, mas por elas fazerem parte dessa comunidade que é transparente, que tem um objetivo claro, né? Elas confiam umas nas outras, elas se dão dicas, elas pedem sugestões, elas mandam, enfim. É a comunidade humana, né? É a capacidade que a gente tem de se ligar a outras pessoas e de confiar em outras pessoas. Bom, a FIFA já, né, reagiu também. Eles bloquearam a rota principal ali que o Seat Sidekick usava para extrair os dados do site, mas
As pessoas, quando se juntam com objetivos bons, funcionam, né? Eles já encontraram outra alternativa e, na verdade, a argumentação do cara esse que criou o site é de que eles estão ajudando a própria FIFA, conectando compradores dispostos a pagar com vendedores que têm ingressos disponíveis. A FIFA não respondeu ainda, não falou se vai lutar contra, se vai bater e tal. Fato é que é muito legal quando as pessoas se reúnem, né, através de um problema para ser resolvido. E nesse caso aqui, utilizando inteligência artificial, utilizando tecnologia para fazer isso. Achei muito legal. Vamos pro próximo assunto. Isso aqui é lá da New Yorker, tá? Hoje o programa é meio IA, né? Todo meio IA aí de pautas. Então, a gente falou dessas usos de ferramentas de inteligência artificial para fazer varredura no site da FIFA. E agora vamos falar de texto. Porque eu acho que o maior clichê do uso atual da inteligência artificial tem a ver com isso, né? Com os prompts, com as legendas de Instagram que a gente olha e na hora sabe que é IA. Essa coisa super chata de travessão e não sei o que, não é isso, é aquilo e tal, enfim. Bom, um escritor e colunista lá da New Yorker, que é da onde eu tirei esse artigo, ele criou um jogo, tá? Um game. Ele apresentava cerca de 200 palavras de um texto e pergunta se esse texto tinha sido escrito por um humano ou gerado por inteligência artificial. Os textos reais vinham de obras clássicas, de domínio público, de autores como Ernest Hemingway, George Eliot, Bram Stoker, né, o cara que escreveu Drácula. Já os textos falsos foram gerados pelo Claude, pedindo que imitasse o estilo de cada um desses autores verdadeiros. Nas primeiras rodadas, as imitações eram fáceis de identificar. Pontuação estranha, metáfora forçada, né? E tinha até um hábito curioso ali nesses textos fakes, que era fazer os personagens se mexerem sem parar com os objetos, né, ao redor. Tipo assim, fulano ajustou o colarinho, ciclano passou o dedo na borda de uma mesa. Então, tinha esses sinais, né? Aí o autor passou vários dias conversando com o Claude sobre como deixar a IA mais genuína. Ele pediu para evitar a travessão, cortou palavras vagas, criou agentes adicionais para revisar os textos gerados e apontar erros, e o sistema foi melhorando. Quando ele publicou o jogo lá no Twitter, no X, mais de 30 mil pessoas jogaram em 5 dias, e o resultado é que os jogadores conseguiram identificar corretamente se um texto era real em apenas 52% das vezes, que é o que é estatisticamente equivalente a chutar. Olha aí! A imitação do Bram Stoker, tá? Enganou 83% dos jogadores, sendo o texto mais convincente de todo o experimento. E aí eu faço de novo a pergunta. Você acha que um dia vai gostar de ler texto de IA? Pois é. Bom, ainda assim, no melhor texto falso, tinha ainda um problema que persistia, que tornava a identificação mais fácil depois que você lia vários textos desses, né? Que era o seguinte, os personagens criados nos textos da IA simplesmente não tinham ações nas cenas. A IA criava situações tipo assim, o conde desapareceu, os corredores estão vazios, o narrador ouve apenas o vento, tipo assim, ausência, né? O personagem que observa, mas não age. E era um padrão consistente. Toda vez que ele pedia pro Claude deixar as cenas mais ativas, aí o texto ficava, né, mais fácil de identificar como falso. São aquelas características que a IA tem, que por mais que você trabalhe o prompt, ele ainda não consegue ser genuinamente humano. Bom, esse episódio aí, ele se conecta com um debate que tá rolando hoje no mundo, né, literário, enfim, da tecnologia, porque teve um conto que ganhou um prêmio importante lá na Inglaterra, o Commonwealth Short Story Prize, que é um prêmio para histórias curtas, né, que os leitores acusaram esse texto vencedor de ter sido gerado por inteligência artificial.
A editora da revista que publicou o conto deu uma declaração dizendo que talvez eles nunca saibam a verdade. O autor negou as acusações, é claro. E o caso gerou uma onda de alarme no mundo literário, com escritores declarando que os tempos do fim tinham chegado, né? Agora todo mundo não tem mais como saber e tal. Bom, tem uma conclusão que é interessante, tá? Ela é otimista, mas ela não é ingênua. Vem comigo. Os melhores softwares de xadrez do mundo hoje ganham de qualquer grande mestre, né? Já faz uns 20 anos que os computadores ganham dos seres humanos no xadrez. Mas, mesmo assim, centenas de milhões de pessoas seguem jogadores de xadrez no TikTok, no Instagram, as crianças continuam aprendendo o jogo. A superioridade da máquina não elimina o valor do processo humano. Com a escrita é a mesma coisa. As pessoas sempre vão precisar entender o mundo e converter esse entendimento em palavras para se comunicar com outros seres humanos. Pular esse processo vai continuar parecendo trapaça. E o desconforto que a gente sente ao ler um texto gerado por IA não é medo de ser substituído, mas é a mesma decepção de descobrir que o teu adversário do xadrez estava usando um programa para jogar por ele. Cria-se uma categoria no meio do caminho. Não é... estou sendo enganado pela IA e vou ser substituído pela IA ou só consumo coisas feitas por humano. É que não vai ter graça uma coisa que é inerentemente humana, como a criação artística, no caso do texto, ter sido feito por inteligência artificial. E aí que mora o que eu venho falando aqui, quem ouve o Refil há mais tempo sabe disso, de que o valor do futuro é aquilo que você só é capaz de fazer. Uma pintura, um texto, uma fotografia, uma edição de vídeo, um filme. Aí pode fazer 1000 vezes mais rápido? Pode. 1000 vezes mais barato? Pode. Pode ficar melhor? Pode. Mas não vai ser mais legal. Não tem como ser mais legal. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, às 6 da manhã, você já sabe. De segunda a sábado tem Refil às 6 da manhã. No sábado, Refil Extra, com o Potter de novo. Já que vocês pediram tanto, vai ter de novo eu e o Potter trocando ideia, batendo papo, tá? Se inscreve no canal, compartilha o episódio do Spotify, pode clicar um seguir ali pra mim no Spotify, vai me ajudar bastante também, tá? Comenta e tal, manda pros seus amigos, posta na sua rede social, isso me deixa muito feliz e me ajuda bastante também, tá bom? Ó, livro da semana, Suíte Tóquio, da Giovanna Madalosso. Esse vai ser presenteado para um apoiador. Vire um apoiador se você achar que eu mereço. O link tá na descrição do episódio, da postagem e também em apoia.se/RefilPodcast. Eu sou o Arthur Gubert, vou ficando por aqui. Desejo a todos, todas, uma excelente semana. E vamos lá, né? Vamos procurar profundidade nesse mundo distraído. Beijo, fui.